Bom dia, seja muito bem-vindo ao Fórum Regiões. Hoje, segunda-feira, dia 21 de março, o Governo entrega no Parlamento o documento com as novas medidas de austeridade. O PEC 4 foi aprovado ontem em Conselho de Ministros e segue para discussão na Assembleia na próxima quarta-feira. Entretanto, o PSD já reafirmou que vai chumbar as novas medidas. Hoje começa a primavera, mas hoje também se assinalam vários dias mundiais aqui no Fórum Regiões. Hoje é Dia Mundial da Poesia, Dia Mundial da Floresta, Dia Mundial da Árvore e até Dia Mundial do Sono. Aqui assinalamos então a entrada da primavera, com sol, com bom tempo em todo o país. Relembro o número por onde pode ligar, se quiser falar connosco, é o 220114580. E relembro também que podem ainda interagir com o Fórum Regiões através do Facebook, indo então ao Facebook do Fórum Regiões e respondendo à questão o que é que muda afinal na primavera. E para me ajudar a perceber um pouco mais sobre a primavera e aquilo que muda, tenho ao meu lado o Dr. Ming, do Instituto de Medicina Tradicional Chinesa, a quem agradeço desde já por ter aceito o convite para estar cá. Bom dia. Bom dia. E começando por lhe perguntar exatamente, esta é uma época de mudança. A primavera é uma época em que as árvores mudam, os animais mudam, quer dizer, nós também mudamos. Sim, o que acontece na natureza sempre acontece no nosso corpo. Mas antes de tudo eu queria explicar uma coisa. A primavera para os chineses tem outro significado. Porque para nós a primavera não começa no dia 1 de janeiro. Não, todos os anos mudam. Porque na China nós usamos o calendário lunar. Por exemplo, este ano a primavera começa no dia 3 de fevereiro. É na altura a gente festeja Ano Novo Chinês. E acaba no dia 4 de maio. A nossa prolonga-se mais um bocadinho. E na medicina chinesa, segundo a teoria da medicina chinesa, primavera é a estação de movimento de madeira. Nós, aqui na medicina chinesa, temos, normalmente nós dividimos as estações, segundo a teoria da medicina chinesa. Primavera é madeira, depois o verão é fogo, outono. Não, mais o verão prolongado. É entre verão e outono. É terra. Depois outono é metal, movimento de metal. E inverno é movimento de água. E na primavera, é a estação de madeira. É uma estação, nós dizemos, a estação de renascimento. Tudo cresce. As flores brotam, as árvores crescem. E mesmo os animais começam a preparar o seu ninho ou a sua casa para ter filhos. Exatamente, ou seja, tudo muda na natureza. O que é que muda no ser humano? Como eu já disse, a primavera é a estação de madeira. E no nosso corpo temos dois órgãos que pertencem à madeira. É fígado e vesícula biliar. Por isso, como natureza, o nosso corpo também vai aparecer com algumas mudanças, como a natureza. Nós dizemos, quando chegar a primavera, o nosso qi, em português, normalmente nós usamos energia, qi e sangue, vai começar do interior para o exterior. Como as árvores começam a ter folhas, não é? Por isso, por causa desta mudança, nós temos que preparar o nosso corpo para passar bem esta mudança. Período. Sim, este período. E madeira, segundo a medicina chinesa, o seu sabor é ácido, o seu cor é verde e o seu animal doméstico é frango. E o legume muito bom para esta altura comer é
é trigo. Seguimos à conversa neste Fórum Regiões. A minha segunda convidada de hoje é Filipa Fernandes, vem do Pavilhão da Água e vem-nos falar dos laboratórios para mini-cientistas. Bom dia, Filipa. Obrigada, antes de mais, por ter aceito o convite para estar neste Fórum Regiões. Para já, vamos falar também mais à frente na nossa conversa daquele que será o Dia Mundial da Água, celebrado amanhã, mas para já falamos deste laboratório para mini-cientistas. Como é que nasce esta ideia, como é que nasce este laboratório? No fundo, o Laboratório para Mini-Cientistas é a parte científica do Pavilhão da Água. Nós começamos a ver que as crianças gostavam de se transformar em mini-cientistas, de mexer nas experiências, de interagir com as experiências, não estar só com a teoria, passar para a prática. Então, desta forma, criamos os laboratórios para mini-cientistas aos sábados, fazemos laboratórios da parte da manhã e da parte da tarde, laboratórios temáticos, onde fazemos saídas de campo, as crianças vão juntamente com os monitores do Pavilhão da Água ao Parque da Cidade recolher água para depois ser analisado no laboratório do Pavilhão da Água, a parte microbiológica, parâmetros físico-químicos, no fundo aprender brincando. Temos também outros temas como o ciclo da água, líquidos imexíveis, em que eles vão aprendendo alguns temas, mas de uma forma mais interativa. Vestem as batinhas, calçam as luvas e partem para a ação. Transformam-se então em mini-cientistas na prática, não é? E são, de parte da manhã, 1h30 de atividades e da parte da tarde, 2 horas de atividades. Crianças são estas? Pertencem a escolas? Vão lá porque os pais levam? Como é que é? Exatamente, são lá porque os pais levam, ou então são grupos escolares, mas geralmente temos mais crianças avulsas, não é? Os pais têm um dia em que podem, no fundo, deixar as crianças connosco, em que as crianças estão no Pavilhão da Água a aprender mais, enquanto os pais têm outras atividades para poder fazer durante o sábado, não é? Filipa, quais são as curiosidades que as crianças mais gostam de saber acerca da água? No fundo, gostam de analisar a água, perceber como é que nós saímos para campo e o que é que utilizamos para essa análise, desde sondas multiparamétricas, desde tiras de pH, coisas que eles nunca tiveram contacto na escola, não é? E então conhecem outra realidade que não a deles, não é? Que é a mesma parte dos cientistas, em que nós vamos então para campo, colhemos como é que se colhe uma amostra, como é que se analisa essa água, como é que nós preparamos um meio de cultura para desenvolver as bactérias, tudo isto é feito pelos mais pequenos, não é? E há aqueles que já dizem que querem ser cientistas ou não, nestes sim, laboratórios há muitos, de mini-cientistas? muitos. Há muitos aqueles que já têm a vertente para a parte científica e que adoram saber mais e compreender mais sobre a água, sobre o meio científico. Sim, há muito interesse por parte das crianças. Quando é que começou estes laboratórios? Em 2007. Em 2007. Portanto, sim, já 2007. já quase com 4 anos Exatamente. de existência. E é para prolongar? Sim, nós vamos agora, a partir da manhã, desenvolver um programa de atividades diferentes, mas sempre com os mini-cientistas presentes, porque, no fundo, nós temos muita procura. E como temos muita procura, temos é que desenvolver, então, esta temática do Pavilhão da Água. Dentro da grande área do Porto, não existe, assim, nenhum museu interativo onde as crianças podem aprender brincando, no fundo. Então, é um museu interativo e temos que tentar chamar as crianças para essa vertente, a vertente mais prática. Até porque existem repetentes nestas atividades, ou seja, meninos que assiduamente estão nestes laboratórios. Existem repetentes. Eles fazem um tema, depois pedem aos pais, ficam nas listas de esperas para os próximos temas. E então há meninos que fazem o ciclo inteiro de todos os laboratórios do Pavilhão da Água. Fala-me em aprender brincando destes pequeninos. A água é, de facto, um recurso bastante importante e bastante escasso, embora às vezes possa não parecer, e nós podemos ter uma atitude mais positiva cuidando melhor deste recurso até nas nossas próprias casas. Os mais pequenos são uma linha essencial para que isto aconteça, ou seja, para a educação dos próprios mais velhos. Sim, nós apostamos muito na educação ambiental, não é? No fundo, os mais pequenos vão alertar os mais velhos para a poupança da água, porque, como se sabe, é um recurso limitado, é escasso e não se distribui de uma forma equitativa no planeta. Se nós temos a possibilidade de abrir a torneira e ter água, por exemplo, uma criança do Senegal não tem essa possibilidade. Tem que andar muitos quilómetros através do mato para conseguir quantidades pequenas de água e muitas vezes essa água não é potável, é água poluída, que lhes provoca doenças. Por isso nós o que é que temos que tentar passar de imagem para essas crianças que vão ao Pavilhão da Água? É que nós, desde pequeninos, temos que aprender a poupança da água e temos que saber em que formas é que podemos poupar para as gerações futuras poderem usufruir deste recurso essencial à vida, porque sem água não existe vida. Nós estamos de regresso amanhã, logo mais as notícias com a Helena Oliveira no Jornal Regional. Tenha um bom dia.